Bom dia, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o atalaia de Deus e qual era a função do atalaia de Deus. Vamos embora comigo, sem perca de tempo. Abram a sua Bíblia ali no livro Profeta Maior, Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, que diz assim, dessa seguinte maneira: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Aleluia. Meu querido, o objetivo de hoje é despertar a igreja para o profético e evangelístico, e também lembrando que a responsabilidade espiritual que temos de anunciar a verdade de Deus e de sermos sentinelas do nosso tempo. Então temos que estar como sentinelas, vigilante a todo tempo e a toda hora. Que você possa ter esse pensamento, que você possa compreender a importância de sermos sentinelas do nosso tempo. Mas o que é um atalaia? Na antiguidade, meus queridos amigos e irmãos de Jesus, o atalaia era o vigia da cidade, posicionado em torres altas para observar o perigo e avisar o povo. Sua função era alertar, proteger e estar sempre vigilante. No sentido espiritual, o atalaia é aquele que ouve a voz de Deus e a transmite fielmente ao povo. Lá em Ezequiel capítulo 33, do versículo 2 ao 6, vai dizendo assim: se o atalaia vê o inimigo e não avisar, ele será culpado do sangue do povo. Então você vê como era a grande responsabilidade do atalaia. O atalaia tinha que estar vigilante, e se ele visse o inimigo se aproximando e não avisasse a chegada do inimigo, então se acontecesse alguma tragédia ali naquele povoado, ele seria culpado do sangue daquele povoado. Então vemos que Deus, quando levanta Ezequiel como atalaia num tempo de juízo e exílio, ele não podia falar da sua própria vontade, mas apenas o que Deus lhe dissesse. Ou seja, era um ministério difícil, solitário, mas crucial. Lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 10 do 11, vai dizendo assim: Deus manda Ezequiel falar, quer ouça, quer deixe de ouvir. Então tinha uma grande responsabilidade da parte do atalaia. Ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. O atalaia deve ter intimidade com Deus. Não se prega o que se acha, prega-se o que se ouve de Deus. Ponto 2. Avisar ao povo. A missão não é agradar. A missão do atalaia não era fazer com que o povo pudesse ver ele como algo agradável, como estrelinha de Jesus, mas era advertir com amor. 3. Não se calar. O atalaia não podia se calar em momento nenhum. O silêncio do atalaia pode custar vidas espiritualmente falando. Então ele tinha uma grande responsabilidade. Ele tinha que falar, quer ouça, quer não ouça, mas ele tinha que cumprir o papel dele como atalaia, porque poderia custar vidas. E 3, ser imparcial. O atalaia adverte o ímpio e o justo. Ele não escolhe
a quem falar, mas ele tinha que cumprir o papel dele de falar, sendo ímpio ou sendo justo. Lá em Ezequiel capítulo 3, 18 e 21, vai dizendo assim: o sangue estará sobre ti se não avisares. Então, se verificava marcado por cometer um erro de não avisar. Aquele sangue daquela pessoa, ele seria culpado daquele sangue que morreu. Então, era algo importante, algo crucial, algo de uma responsabilidade alta. Como podemos aplicar para os nossos dias de hoje sobre a questão do atalaia? Eu poderia falar para você que Deus está levantando atalaias hoje, pastores, líderes, intercessores, evangelistas, jovens e até crianças. Ou seja, meus queridos, vivemos em dias perigosos e o pecado se alastra como um inimigo às portas. E tempo de vigiar e anunciar. É tempo de vigiar e anunciar. Não pare de vigiar, não pare de anunciar. Pregue em tempo e fora de tempo a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa ser a voz profética e não eco do mundo. Não precisamos ser o eco do mundo, mas temos que ser a voz profética, a voz ao qual Deus nos escolheu para levar a verdade, para levar palavra que move o coração, que tira as pessoas das trevas, do pecado e traga para a luz. O Espírito Santo, ele quer usar você como atalaia, quer usar você como atalaia para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade, para a sua nação. Deus procura atalaias fiéis, meus queridos irmãos, não atalaias cegos, nem mudos. O Senhor quer sentinelas que vejam o perigo e tenham coragem de falar, mesmo que seja rejeitado. Muitas das dificuldades hoje em alguns ministérios, pessoas que têm medo de ser rejeitado, e por isso de muitas das vezes essas pessoas, algumas pessoas, elas acabam se dando ao sistema a qual ela está dentro de alguma organização, instituição, para que não venha a ser rejeitado. Mas Deus, ele te chama para que você possa entender que rejeitado, você venha entender que você tem que fazer a vontade de Deus. Queria fazer uma pergunta final para que possamos refletir nesta manhã. Você tem sido um atalaia ou tem sido calado diante do perigo? Hoje, Deus está chamando homens e mulheres para se levantarem como atalaias nesta geração. Você quer dizer dessa seguinte maneira, declarando comigo: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Então que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, declarar comigo dessa seguinte maneira: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Ore pedindo coragem, sensibilidade espiritual e ousadia para ser um verdadeiro atalaia do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Gostaria de estar orando por você, papai querido. Muitas das vezes, Senhor, algumas pessoas têm medo de ser rejeitado, medo de rejeição, e acaba fazendo a vontade de muitas outras pessoas para que possa estar no meio de um grupo específico, mas um grupo não seja da vontade de Deus. Assim como nós hoje, através da Tua palavra, Senhor, o Senhor nos mostrou que devemos ser atalaia do Senhor, como sentinela vigilante, mesmo em meio dos perigos, mesmo em meio ao momento que pessoas querem que nós venhamos nos calar,
mas a gente, como atalaia de Deus, devemos falar, não devemos nos calar e não devemos ter medo de ser rejeitado diante da multidão, diante deste mundo a qual distorce tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para que pudéssemos pregar a palavra da verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, papai, liberta as mentes que estão cativas nas garras de Satanás, pessoas que o diabo tem feito de marionete, o diabo tem usado estratégia para que as pessoas pudessem ficar cegos, mudos, diante da tua palavra, diante da obra que o Senhor tem colocado como propósito de levar a tua palavra, de avisar do perigo que outras pessoas estão correndo, perecendo, risco de morte, risco de perder a salvação. Papai querido, que o Senhor venha, meu Pai, restaurar vidas, que o Senhor venha mudar a história, transformar histórias. Aquelas pessoas que estão perecendo por falta de conhecimento, que o Senhor agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha dar sabedoria, venha dar discernimento da tua palavra, ó Deus, para que elas possam gozar das bênçãos do Senhor sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. É que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém, amém. Fique com Deus. Até logo.